Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula revisando para o concurso IPRESB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri. As inscrições ocorrem até o dia 29 de agosto de 2024. Continue no meu canal e assistam a playlist Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social, para que vocês conheçam o perfil da banca e principalmente o nível das dificuldades de questões de matemática de raciocínio lógico. Nós vamos resolver questões que foram propostas por esta banca para o concurso de Minas Gerais, Administração e Serviços Sociedade Anônima. Cargo, monitor ambiental, nível médio, esclarecendo a todos que as questões da banca Nosso Rumo, tanto para ensino médio como para ensino superior, têm as mesmas dificuldades. Portanto, vocês continuem assistindo às videoaulas do meu canal. Cliquem na playlist desta videoaula, links do edital publicado, provas aplicadas pela banca e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico da banca Nosso Rumo. Então, vamos para os comentários das 10 questões que foram propostas pela banca Nosso Rumo para o concurso da MGS, Minas Gerais, Administração e Serviços Sociedade Anônima, cargo monitor ambiental. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta as raízes da equação abaixo. 2x² mais 25x menos 75 igual a zero. Esta questão aqui é recorrente da banca Nosso Rumo. Eles sempre colocam a equação do segundo grau, que tem no máximo duas raízes, e as possíveis soluções. Portanto, vocês resolvam para agilizar por soma e produto. O que é a soma? É menos B dividido por A. Produto, C dividido por A. Os valores do A nesta equação é 2, B 25, C menos 75. Portanto, a soma das duas raízes vai ser menos 25 dividido por 2, que dá menos 12,5. Você já pode até fazer os cálculos aqui, qual das opções a soma dá menos 12,5. Eu vou achar o produto. C dividido por A. C menos 75 dividido por 2, menos 37,5. Se vocês observarem, na alternativa A soma é 2,5 menos 15, que dá menos 12,5, que bate com essa nossa resposta. O produto é 2,5 vezes menos 15, positivo vezes negativo dá negativo, que dá menos 37,5. Se vocês observarem, é exatamente essa aqui. Então, a única resposta, letra A. Ou vocês podem fazer utilizando a forma de Bhaskara. Ficou em dúvida? Enviem seus comentários. Questão número 12. Cristina investiu 11.643 em um regime de juros simples, a 2% ao mês. Então, tenho o capital, tenho o tipo de capitalização simples e a taxa mensal. E o tempo, 7 meses. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta com quanto dinheiro ficou Cristina. Ou seja, ele quer saber exatamente o montante que é dado pelo capital aplicado mais os juros. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui os juros. Veja aqui a carinha que estou colocando nas minhas videoaulas, as questões que são recorrentes, com questões que estão sempre aparecendo em concursos públicos. Então, vamos lá.
Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, nós temos aqui o capital, R$ 11.643, taxa 2% ao mês, 7 meses. Aqui não tem zero, então vou colocar em forma sobre forma de fração. Então fica capital 11.643, 2%, 2 centésimos, vezes 7. Como que eu tenho aqui divisão por 100, eu vou dividir isso aqui por 100. Basta deslocar isso aqui. Então vai ficar exatamente 111,43 multiplicado por 14, que multiplicando dá exatamente os juros recebidos por Cristina, 1.632 centavos. Se vocês observarem, a alternativa que pode ser, só pode ser esta aqui. Porque o que ela quer saber? Quanto Cristina ficou? É o capital somado com os juros. Capital 11.643 somado com 1.630,02 dá exatamente 13.273,02 centavos. Letra C. Novamente apareceu a carinha alegre. Questão 13. 6 homens constroem 1.000 metros quadrados de muro em 8 horas. Questão recorrente, grandezas, homens, construção de um muro em tempo. Isso aqui lembra o quê? Regra de 3 composta, porque nós temos 3 grandezas. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta em quanto tempo 12 homens construirão 3 metros quadrados de muro. Então, vejam, regra de 3 simples, sem setinhas. Pessoal, acreditem, isso aqui sempre dá certo. Alguns internautas amigos têm questionado que em algumas resoluções não dá, sempre dá certo, desde que vocês separem o que é calça, o que é efeito. Então, veja, dessas 3 grandezas, homens, quantidade de muro em metro quadrado e tempo, o que é o resultado? O que é o efeito? Tem que ter homens trabalhando algumas horas por dia para a construção de um muro. Então, claramente eu tenho aqui as causas e o efeito definido. O efeito é o muro e a quantidade de homens e tempo em horas são as causas. Portanto, 6 homens, 1.000 metros quadrados em 8 horas. 6 homens, 8 horas por dia, 1.000 metros quadrados. Em quanto tempo? X. 12 homens, 3.000 metros quadrados. Lembrando, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito, para não fazer as setinhas para cima, setinhas para baixo. Você pode simplificar antes, 3 zeros com 3 zeros, e faz a multiplicação cruzada. 12 vezes x vezes 1. Pronto, igual. 6 vezes 8 vezes 3. Pronto. 12, poderia até simplificar novamente. Multiplica isso aqui, dá 12x igual a 144. Daqui tiramos que x é 144 dividido por 12, ou seja, esse 12 que está multiplicando o tempo passa dividindo, operação inversa. 144 dividido por 12 dá exatamente 12 horas. É exatamente a alternativa letra C. Acreditem, regra 3 composta, sem setinhas, sempre dá certo. Carinha alegre, por quê? Questão recorrente. 14. Esta questão tem em todas as videoaulas que eu gravei. O mínimo múltiplo comum de 2, 9 e 21 é a medida do lado do quadrado. Ou seja, eu tenho que saber o mínimo múltiplo comum para saber
o lado do quadrado para calcular a área. Questão bem interessante, recorrente da banca. Então, vejam. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós utilizamos o método das divisões sucessivas. Dividimos os números dados pelos números primos. Quais são os primos usuais? 2, 3, 5, 7. Lembrando, o que é um número primo? São aqueles que têm somente dois divisores. Ele próprio e o 1. Então, o 2, divisores do 2, 1 e 2. Divisores do 3, 1 e 3. Divisores do 5, 1, 5. Divisores do 7, 1, 7. Então, tem divisão por 2. Vamos dividir, então, pelo primeiro divisor primo, 2. Vai dar 1. Repete o 9, repete o 21. Não tem mais divisão por 2. Divide pelo próximo primo. Procura dividir sempre em ordem. Assim não tem perigo de esquecer. Divide por 3. Dá 1, 3 e 7. Tem divisão por 3? Ainda tem. Então, divide por 3. 1, 1, 7. Agora, divide pelo próximo primo, que é divisor. O 5 não é divisor, então divide por 7. Dá 1, 1. Então, o mínimo múltiplo comum, que é exatamente esses 4 fatores, 2 vezes 3 vezes 3, que dá 126. Esse 126 representa o lado do quadrado, que é em centímetros. Então, 126 centímetros é o lado do quadrado. Lembrando, o que é a área de um quadrado? É lado elevado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. 126 elevado ao quadrado dá exatamente 15.876 centímetros quadrados. Letra C. Carinha alegre. Por quê? Esta questão é recorrente da banca Nosso Rumo. Sempre tem esta questão, pessoal. Não podemos errar. 15. Outra questão recorrente. Esta videoaula ou estas questões desse concurso de monitor ambiental são questões quase todas recorrentes de provas anteriores. Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cone. Π, sempre eles utilizam esse valor, 3,14. Quando aparecem figuras que têm círculos, sempre tem o rolo de π. A área de círculo, volume de prisma, de cilindro, volume de cone, volume de esfera e assim por diante. Então, quanto que vale esse volume desse cone que tem o chapéu de palhaço, né? Então, veja. Lembrando, isso aqui é importante. Vocês têm que memorizar. O que é o volume de um cone? πr² vezes h dividido por 3. Já tenho todos os dados. H é esta altura aqui. O raio é essa medida aqui. Substitui nesta formulazinha. 3,14 vezes 12 ao quadrado vezes 47 dividido por 3. 12 elevado ao quadrado dá 144. Pode simplificar 3. 144 vai ficar 48. Isso aqui vai dar 48, simplificando. Então, fica 3,14 vezes 48 vezes 47. Multiplicando isso aqui, dá exatamente 7.083,84 metros cúbicos, unidade de volume. Se fosse quadrado, seria medida de área. Letra D. Carinha alegre. Por quê? É uma questão sempre aparecendo na banca Nosso Rumo. 16. Também vai aparecer a carinha alegre, porque é uma questão que sempre está aparecendo. Assinale a alternativa que apresenta o valor x no teorema de Tales.
Aliás, eles colocam na bibliografia, no conteúdo, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Os dois teoremas famosos. Então, determine o valor de x, eu tenho aqui duas retas, ou melhor, três retas paralelas. Não está falando, mas com certeza, R, S e T são retas paralelas e temos duas retas transversais, cortando as três retas. Então, eu tenho esse segmento AB, segmento BC, segmento A', B', segmento B', C'. Ele quer saber o valor do x. Então, vejam, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, para não fazer a razão errada. Pega aqui, no mesmo segmento U, na mesma reta U, 5x mais 2 está para 6x mais 3. Igual, não tem como enganar. Faz o vermelho aqui, 37 sobre 45. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Poderia multiplicar direto, mas vou colocar um parênteses. 45 vezes 5x mais 2 é igual a 37 vezes 6x mais 3. Distribuindo 45 e distribuindo 37, eu tenho a seguinte equação: 225x mais 90 igual a 222x mais 111. Logo, x. Passa esse aqui para o primeiro membro, fica 225 menos x. E passa o 90 para o segundo membro, aplicando a operação inversa. 111 menos 90. Isso aqui dá 3x igual a 21. Portanto, a medida x, 21 dividido por 3. Como ele quer saber somente o valor do x, 7, letra B. Vai aparecer carinha alegre também. Uma outra questão recorrente, sempre aparecendo em concursos da banca Nosso Rumo. 17. Leia a frase abaixo. Todos os coelhos são albinos. Sendo assim, é correto afirmar que. Então, nós temos dois conjuntos. Conjunto dos coelhos, conjunto dos albinos. Então, muito cuidado. Não é para achar a sentença equivalente. Ele quer saber o que acontece com esse conjunto dos coelhos e conjunto dos albinos. Quando afirma que todos os coelhos são albinos. Então, nós temos o seguinte diagrama. Coelho, albinos, que é o conjunto mais abrangente, e o conjunto dos coelhos, porque todos os coelhos são albinos. Portanto, o que nós podemos afirmar por esse diagrama aqui? O conjunto dos albinos contém o conjunto dos coelhos. Ou os conjuntos dos coelhos está contido, só que não tem essa afirmativa. Então, a única correta é: o conjunto dos albinos contém o conjunto dos coelhos. Letra B. Questão 18. Assinale a alternativa que apresenta a área do trapézio. Lembrando que trapézio é esta figura aqui que tem dois lados paralelos. Então, vejam, aqui é 15, 15, 14, 9 e 9. É um trapézio isósceles, porque esta medida aqui é igual. Ele quer saber a área desse trapézio. A área de um trapézio, lembrando, é Bzão, que é a base maior, mais a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Então, vejam, eu tenho que completar essa figura. Esta medida aqui é 14, portanto, essa medida aqui, que é a base maior, vai ser 14 mais 9, dá 32 centímetros. Eu tenho que saber, então já tenho o valor do B maiúsculo, que é 32, o B minúsculo, Bzinho, que é 14, eu preciso saber a altura. A altura é essa medida aqui desse triângulo
retângulo DEF. Esse triângulo aqui lembra o quê? É o triângulo pitagórico 3, 4, 5, multiplicado por quanto? Por 3. Veja, 15 é a hipotenusa vezes 3. Esse cateto que mede 9 é 3 vezes 3. Portanto, sem cálculo nenhum, sem aplicar o Pitágoras, essa medida x aqui vai ser o quê? 4 vezes 3, 12. Olha o triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Multiplicado por 3. Então, a altura mede 12. Então, já tenho o valor do Bzinho, tenho o valor do Bzão, tenho o valor da altura, substitui na fórmula aqui. Então, vai ficar 32 mais 14 vezes a altura dividido por 2. Posso simplificar aqui, 12 dividido por 2 dá 6. 32 mais 14 dá 46. 46 vezes 6, 276 centímetros quadrados, letra C. Vai aparecer carinha alegre, porque esta questão também já foi resolvida em provas anteriores que estão na minha playlist. 19. É correto afirmar que 12 quilômetros equivalem a quantos decâmetros? Questão recorrente também. Façam aquela tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso aqui facilita. Eu quero saber. 20 quilômetros tem quantos decâmetros? Onde que está quilômetros? Está aqui. Caminhando para a direita, eu sempre multiplico. Se for para a esquerda, eu divido. Sempre uma casinha é 10. Então, quilômetro para decâmetro, decâmetro, a abreviatura é DAM. É aqui. Quantas casinhas eu pulei? 2. 10 vezes 10, 100. Então, 20 quilômetros corresponde a 20 vezes 100. 2.000 decâmetros. Letra B. Lembre-se, pessoal, façam sempre essa tabelinha bem rapidinho quando eu tiver medidas de comprimento. E medidas também de área, de volume, de litro e assim por diante. Facilita. Carinha alegre, porque esta questão já foi resolvida também em videoaulas anteriores. Questão 20. José comprou um carro no valor de R$ 44.900. No ato da compra, obteve um desconto de 6,5%. Ou seja, este carro que pagou R$ 44.900 foi pago com desconto de 6,5%. Dessa forma, é correto afirmar que antes do desconto o automóvel custava. Logicamente vai custava, né? Mais que 44.900, que exatamente são todas essas alternativas. Então, o que significa isso? Vamos calcular o preço do automóvel sem o desconto que o José pagou, que vai ser maior do que o valor pago com o desconto. Se ele pagou 44.900 com desconto de 6,5%, em porcentagem significa que ele pagou 100% menos o desconto de 6,5%, então ele pagou 93,5%. Este valor corresponde ao valor pago. Vou fazer o 93,5 transformando em número decimais, dividido por 100, dá 0,935. Então, eu tenho 0,935x, ou seja, 95% de x é correspondente a 44.900. Poderia transformar em fração também. Esse 0,935, que está multiplicando o preço real do carro, sem o desconto, passa dividindo. 44.900 dividido por 0,935. Efetuando essa divisão, tenho exatamente o preço
do carro sem o desconto, que vai ser maior do que 44.900. Muito cuidado para fazer essas continhas com números decimais. Eu não tenho feito esses cálculos, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, enviem mensagens nos comentários, correto? Para agilizar, eu faço os cálculos, indico os cálculos e já coloco o resultado. Mas se vocês acharem necessidade, dá um alô. Dividindo 44.900 por 0,935, eu tenho o valor aproximado. Isso aqui é aproximado. Mas tem a alternativa. R$ 48.021,39, que é exatamente a letra A. Apareceu a carinha alegre antes, mas é essa a alternativa. Então, mais uma questão recorrente. Então, repararam que dessas 10 questões, praticamente, quase todas são questões recorrentes da banca Nosso Rumo. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dá um like nas videoaulas do canal, e se você está estudando para o concurso de Barueri, continue no canal, clique na playlist Nosso Rumo. O link está na descrição desta videoaula. Lembrando a todos que na descrição desta videoaula nós temos os links de várias provas realizadas pela banca Nosso Rumo. Dá uma olhada, verifique que as questões de matemática e de raciocínio lógico são todas questões semelhantes. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe as minhas videoaulas com seus amigos. É uma forma de vocês divulgarem o meu trabalho estritamente gratuito. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, clique no link Valeu Demais. Contribua com qualquer valor, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos!